Pessoal, falando da equação do segundo grau, onde a gente tem que é um f de x igual um ax quadrado mais bx mais c, a gente aprendeu bastante coisa sobre ele. Sobre essa função. O que a gente pode dizer? Que lá na fatoração a gente aprendeu a transformar essa equação em multiplicação. Essa foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu sobre esse tipo de equação. A gente pode escrever como sendo a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes da equação. Nós também aprendemos que para achar o x1 e o x2, nós temos que aplicar o Bhaskara. E o Bhaskara a gente começa calculando pelo delta. E o delta é igual ao b ao quadrado menos 4ac, onde o a, o b e o c está na nossa equação do segundo grau. E nós também aprendemos que o delta, quando o delta for maior que zero, a gente vai ter que o x1 é diferente do x2, ou seja, tem duas raízes diferentes toda vez que o delta for maior que zero. Quando o delta for igual a zero, nós vamos ter que o x1 é igual ao x2, que significa que tem duas raízes, mas as duas raízes são iguais. E nós também aprendemos que o delta, quando o delta for menor que zero, não vai existir o x pertencente aos reais. Aí vai ser pertencente aos imaginários, que a gente só vai aprender depois esse assunto. Ainda aprendemos que no Bhaskara, quando a gente calcula o delta, a gente pode jogar lá no Bhaskara que vai ser o menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Esse aqui é o que a gente chama lá de tia Cotinha, que a tia Cotinha ensinou a gente lá no fundamental. Aonde tudo isso daqui a gente pode encontrar até duas raízes ou nenhuma raiz, né? Dependendo do valor do delta. Aqui, por isso que quando o delta é menor que zero, não vai ter raiz, né? Porque a gente coloca que a raiz de um número negativo é um número complexo que a gente não aprendeu ainda. Mas aqui pode ter o x1 e o x2, que são as duas raízes da equação, e a gente pode jogar lá na fatoração ou qualquer outro lugar. A gente sempre vai fazer isso daqui quando a nossa equação tiver o formato de ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí a gente pode estar faltando o b, pode estar faltando o c, dá para fazer o básico do mesmo jeito. Mas a gente iguala a zero porque a gente quer encontrar os valores de x e y, de x no caso que zero y, vai zerar a equação. Então esse é o valor que a gente vai substituir aqui. Nós também aprendemos duas formas de achar as raízes aí também, que é pela soma e produto. A soma das raízes, nós colocamos que é menos b sobre a. Menos b sobre a é menos b sobre a. Nesse caso, o que a gente quer dizer é que é o x1 mais o x2. É a soma das raízes. E se a gente quiser encontrar o produto das raízes, nós também podemos, que é o c sobre a. Que nesse caso aqui eu estou tentando dizer que é o x1 vezes o x2. E aí, por tentativa e erro, eu até consigo encontrar ali a resolução da minha equação do segundo grau. Mas aí, falando um pouquinho ainda sobre o produto das raízes, o que a gente pode falar aqui a respeito dos sinais possíveis que tem dentro do produto? Se a gente pegar e analisar o produto a gente pode falar assim, ó, o número de cima sendo positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo. E quais as possibilidades das multiplicações se a gente for analisar? Ou quais as possibilidades que a gente tem do produto? Bom, o produto, nesse caso, ó, o produto, a gente vai analisar o produto. Se eu tiver o C como sendo maior que zero, vai ser um número positivo. E o A maior do que zero. O que vai acontecer com o produto? Se aqui for positivo e aqui for positivo, no caso, o nosso P, que é o produto, vai ser maior que zero. Se eu tiver o C maior que zero e o A menor do que zero, aqui eu estou colocando um número positivo e um número negativo. Positivo com negativo, o P vai ser menor do que zero, vai ser negativo. E se eu colocar o C menor do que zero e o A maior do que zero? Professor, quando é contrário vai ser negativo, porque vai ser positivo negativo ou negativo positivo. O P
vai ser menor do que zero. E se eu colocar o C menor do que zero e o A também menor do que zero? Então, negativo, negativo. Ó, menos com menos, mais. Se é mais, o P vai ser maior do que zero. Professor, por que você está falando isso? Porque se a gente analisar o delta, lá em cima, olha lá o delta. Se a gente analisar o delta, a gente não tem que é delta igual b ao quadrado menos 4ac. Se eu estou multiplicando ou dividindo um número que a gente fala assim, ó, é positivo com positivo, esse carinha aqui vai ser positivo. E mais com menos com mais vai ser menos. Então existe a possibilidade dessa conta aqui ser negativa. Agora, quando esse valor aqui for negativo, que eu posso colocar aqui A vezes C ou A sobre C, vai ser um número negativo, a gente pode chegar à conclusão que menos com menos é um número positivo e um número ao quadrado é sempre positivo. Então, número positivo com positivo sempre vai ser positivo. Ou seja, o que me interessa é sempre quando o delta, aqui é quando o produto das raízes for menor do que zero. Porque eu vou garantir que essa conta aqui vai ser negativo. Se eu garantir que essa conta aqui vai ser negativo, aí é menos com menos mais, o nosso delta vai ser maior que zero. Então, sempre que o produto for menor do que zero, o nosso delta é maior do que zero. Só que o que implica o delta ser maior que zero? Olha lá embaixo. Se a gente olhar, olha o que implica. Delta maior que zero, existem duas raízes distintas pertencentes aos reais. Então, toda vez que eu tiver aqui, ó, toda vez que eu tiver o produto menor do que zero, eu vou garantir que o delta é maior do que zero, portanto, vai existir um x1 diferente do x2 e é pertencente aos reais. Então, a gente pode concluir isso daqui tranquilo e calmo, e isso ajuda a gente a fazer os exercícios. E olha só o primeiro exercício que aparece aí para nós. Ele fala assim: o produto de dois números reais é igual a menos 2. O que podemos concluir sobre o sinal desses números? Pessoal, se o produto de dois números reais é igual a menos 2, o que a gente pode concluir sobre eles? Bom, se eu tiver, por exemplo, eu vou chamar de A e B. Vou chamar um número de A e o outro de B. E ele está falando que esse número tem que ser igual a menos 2. A primeira coisa que a gente tem que concluir é que não existe aqui o sinal dele, né? A gente não pode falar a respeito do número que vai aqui dentro, porque pode ser qualquer número aqui dentro. Ele não falou se o número, ele falou que é real, então pode ser qualquer número aqui dentro. O que a gente pode garantir é a respeito do sinal entre esses dois números. E se a gente for analisar o sinal, positivo com positivo, pode ser um número negativo? Não, não pode. Então nunca os dois vão ser positivo e positivo. Então a gente pode colocar que nunca vão ser. Se os dois números forem negativos, negativo com negativo é um número positivo, também não vai ser. Então a gente não pode falar a possibilidade de que o A maior que zero, o B não pode ser maior do que zero. Isso daqui não existe. Então a gente pode colocar que não é a solução. E o mesmo acontece se o A for menor do que zero. Vou colocar um E. E o B menor do que zero. Nesse caso aqui, não vai, a gente não pode usar na solução. A solução do problema vai ser que o A, se o A for maior que zero, o B tem que ser menor que zero. Agora, se o A for menor do que zero, o B tem que ser maior do que zero. Tem que ser o contrário. Então, essa é a resposta do nosso exercício. E se a gente quiser, a gente pode até escrever assim, ó, não pode. E aqui a gente coloca que pode, que é a resposta do nosso exercício.